E se eu dissesse que um livro que parece infantil, na verdade, guarda o segredo para destravar uma criatividade sem limites? Hoje, a gente vai mergulhar na Escola dos Anjos. Pensa nele como um guia. Não exatamente para crianças, mas para o lado criador que existe em cada um de nós. Ele ensina passo a passo um método para construir mundos inteiros, começando do zero, só com a nossa imaginação. A ideia toda parte de uma pergunta muito poderosa, né? E se fosse possível construir um mundo do zero, com regras, formas e uma vida totalmente nova? É exatamente essa jornada criativa que a gente vai desvendar agora. O nosso caminho hoje vai seguir direitinho o currículo da Escola dos Anjos. A gente vai explorar a criação de um mundo reino por reino, desde a fundação de tudo até a gente descobrir o poder de criar que todos nós temos. Ok, então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o objetivo. Essa é a Escola dos Anjos, e a nossa meta é se tornar um anjo construtor. É um lugar onde a imaginação deixa de ser só uma brincadeira e se transforma na principal ferramenta de construção. E o mais legal é que o currículo aqui é totalmente sensorial. Em vez de matérias como matemática ou história, o aprendizado é sobre cores, formas, texturas, aromas e sons. A criação não é só uma coisa visual, é para ser uma experiência completa, que envolve todos os sentidos. E o melhor é que a gente não faz essa jornada por conta própria. Somos guiados por 4 mestres cósmicos. Cada um deles é especialista em uma das etapas fundamentais para dar vida a um mundo novo. E agora, nossa primeira aula prática. Todo grande projeto começa com uma base bem sólida, certo? E na construção de um mundo, essa base é o reino mineral. Para nos guiar nessa primeira etapa, a gente conhece o mestre Akira. Pensa nele como o arquiteto, o especialista que vai nos ensinar a esculpir a fundação do nosso planeta. O método criativo é de uma simplicidade genial, e ele vai se repetir em cada etapa. Olha só, tudo começa na mente, com a imaginação. Depois, ganha uma primeira forma no papel, com o desenho. E por fim, vira algo real, algo que dá para tocar e sentir. É a jornada completa, da ideia até a matéria. Então, o ponto principal aqui é que o reino mineral representa a estrutura, a solidez. O livro conecta ele ao elemento terra. E faz todo sentido, né? É o alicerce onde todo o resto vai ser construído em cima. E aqui a gente vê o resultado. É incrível pensar que o que antes era só uma ideia, uma imagem mental de montanhas, agora tem forma, tem textura. A primeira etapa da nossa criação está concluída. Com a fundação pronta, chegou a hora de adicionar vida. Vamos para o próximo passo e ver como um mundo que era estático começa a se tornar orgânico. Nossa próxima guia é a Mestre Alana. É com ela que a gente aprende a semear a vida, a cultivar toda a flora e a desenhar o curso dos rios que vão nutrir a nossa criação. O reino vegetal é o que traz a nutrição, as cores, a organicidade, e ele está conectado ao elemento água, que simboliza justamente isso, o fluxo, a vida, o crescimento. E o processo criativo continua. Usando a mesma técnica de modelagem, aquela base mineral agora começa a receber árvores, flores, vegetação. E o mais divertido é que o livro incentiva a diversidade, a criação de formas e cores que talvez nunca tenham existido antes. Nosso mundo já tem estrutura, já tem vida, mas ainda falta alguma coisa, né? Falta movimento, falta vontade própria. Chegou a hora de povoar esse lugar com criaturas. Para essa tarefa, somos apresentados ao Mestre Kal-El. Ele é o mestre da criatividade mais selvagem, aquele que nos incentiva a pensar totalmente fora da caixa na hora de criar os animais. E essa frase resume perfeitamente o espírito da lição. A ideia não é replicar a realidade, mas sim libertar completamente a imaginação. O reino animal, portanto, introduz o impulso, a energia. O livro associa ele ao elemento fogo, que representa essa força vital, a paixão, a força de vontade que bota tudo em movimento. Agora, a gente chega na etapa mais complexa e talvez a mais sofisticada da nossa criação. Depois da estrutura, da vida e do movimento, chegou a hora de adicionar a consciência. E nosso último mestre é Noah. É ele quem nos guia na criação não só de seres humanos, mas de uma sociedade inteira, baseada na harmonia e em valores positivos. Aqui, a instrução vai muito além da forma física. O exercício é imaginar seres com qualidades elevadas. Não se trata só de criar pessoas, mas de projetar um ideal de humanidade para o nosso novo mundo. E o resultado final é um mundo onde os habitantes vivem em cooperação.
Eles cuidam do ambiente que foi criado e prosperam juntos. A criação agora se completa com um propósito. E assim, a jornada se encerra. Um mundo inteiro foi construído, do primeiro mineral até a consciência humana. Mas a lição final vai além da argila e do papel. É hora de refletir sobre o verdadeiro aprendizado. A formatura na Escola dos Anjos nos dá o título de Anjo Construtor. A mensagem final é muito clara. Este exercício não é só uma história, é uma metáfora poderosa para a capacidade que todos nós temos de moldar a nossa própria realidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O método da Escola dos Anjos ensina a construir um mundo em miniatura, mas a filosofia por trás dele pode ser aplicada em uma escala muito maior. Se cada pessoa tem o poder de ser um anjo construtor na própria vida, a pergunta que fica é: por onde a gente começa a construir?